Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 11. A gente vai estar lendo aqui o versículo 11. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença. Mas em nome de Jesus, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade aos devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir a presença do Espírito Santo aqui conosco, para nos dar maior entendimento da Tua Palavra, Senhor, e assim elas colocá-las em práticas em nossas vidas, para haver transformação, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a Tua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 11, que fala assim: Deus faz todas as coisas, e como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Somente o versículo 11. O que Deus quer que a gente aprenda dessa parte aqui desse versículo? Do mesmo modo que a gente não consegue entender como um feto é formado, ok? Como é que ele é gerado lá dentro, a gente não consegue entender como Deus trabalha. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? É justamente sobre entendimento. Não tente entender como que Deus trabalha na sua vida. Não compare a sua vida e o seu processo com ninguém, porque cada processo e cada vida é individual. Entende? Então a gente precisa extrair algo disso aqui. Dois pilares importantes: confiança no Senhor e não tentar entender como Ele trabalha. Deus não trabalha pela lógica. Deus não trabalha pela razão. Deus trabalha do jeito dele, único e exclusivo. O que a gente precisa fazer para a gente poder vir a viver os planos do Senhor para a nossa vida é a gente confiar nele e obedecer. Uma vez que ele te passar instruções para você seguir, siga essas instruções fielmente, que você vai viver os planos do Senhor. Mas se ele te passar instruções e você achar que você tem que fazer do seu jeito, você não vai viver as coisas que Deus tem para ti. Entende? Você vai ficar no meio do caminho, você vai se perder. Porque uma das coisas que a gente precisa ter por conhecimento é que a obediência, ela gera milagres. Então, por mais que você não veja lógica na situação que você se encontra agora, e Deus está mandando você seguir por o caminho que você se encontra, que você está, Ele te deu uma estratégia ali, uma instrução, e mandou você seguir, segue a instrução dele. Não tente fazer do seu jeito. Do seu jeito vai dar errado. A gente precisa entender que Deus tem controle sobre todas as coisas. Ele tem controle sobre a sua vida, tanto no passado quanto no futuro. O passado, ele já jogou no mar do esquecimento. O passado não volta mais, já foi. O presente, o que você faz aqui no presente, reflete no seu futuro. Então você precisa obedecer o que Deus está te falando agora, nesse momento, para você vir a colher o que Ele tem para ti no futuro. Quando a gente fala futuro, pode entender que é algo distante, mas não necessariamente é algo distante. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui a 2. Você não tem controle sobre isso. Quem tem controle sobre o tempo, sobre todas as coisas, é Deus. Então, a partir do momento que você entra em concordância com o Senhor e é obediente ao Senhor, você vai viver o que Ele tem para ti. Você vai viver a promessa, você vai viver o milagre, você vai viver os planos dele para você. Porém, a partir do momento que você não obedece, você fica parado, estacionado no meio do caminho. Você pode até viver algo para você que você fez do seu jeito. Pode até vir a dar certo, porém não vai ser duradouro. Por quê? Porque tudo que a gente escolhe, que a gente faz do nosso jeito, é passageiro. Por quê? Porque Deus, Ele sabe o teu futuro. Então Ele sabe que se Ele te passar uma instrução de um jeito aqui, e você seguir as instruções dele desse jeito aqui, Ele sabe que esse ato teu de obedecer ao que Ele está falando, mesmo que você não entenda, ele vai perdurar só pelo fato de você ter obedecido. Entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda por um todo?
da forma como ele trabalha. Não é só necessariamente receber algo de Deus. Não é só necessariamente você ser recompensado pela sua obediência. Mas é justamente o ato que você faz durante ou perante a situação que ele dá para você viver. Então, se ele está dando para você uma estratégia, uma instrução, para você obedecer, ele vai ver a sua obediência perante a situação que você se encontra. Se Deus está falando para você fazer silêncio em meio a um conflito que você esteja passando, para você não agir conforme a força do seu braço, ele vai ver se você vai obedecer o silêncio que ele está mandando. Entende? Então, cada ação que Deus manda você fazer é justamente para ver se você vai obedecer, para ver se você é um bom filho, para ver se você anda em concordância com a palavra dele. Entende? Então, é isso que muitos não entendem. As pessoas andam muito pela razão, pelo natural. Mas, na verdade, Deus não está querendo só que você enxergue o natural. Deus quer que você enxergue o por trás, o além, o que você não está conseguindo enxergar. Deus quer criar um vínculo com você de intimidade, relacionamento, a qual você se veja com Ele, dependente dele para tudo. Deus é estratégico, Deus quer que você viva os planos dele. E tudo que ele está fazendo na sua vida hoje, a sua vida pode estar um caos. A tua vida pode estar do avesso. Se Deus está contigo, se você tem intimidade com Deus, Deus está contigo. Se você busca Deus em relacionamento, Deus está contigo. Entende? Então, por que a sua vida está um caos? Porque geralmente a gente tem, por entendimento, que quando Deus entra na nossa vida e começa a trabalhar em nós, a gente tem, por fábula, achar que tudo vai ficar mil maravilhas, que nada vai dar de errado, né? A gente tem essa idealização conosco. Porém, quando Deus entra na nossa vida para organizar a nossa vida, a casa, que somos nós, fica uma zona, fica uma bagunça. Por quê? Porque quem organizou a nossa vida antes dele fomos nós. Organizamos com nossos achismos. Entende? Organizamos como a gente acha que estava organizado. Porém, quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, tudo que a gente organizou, ele tira do lugar. Por quê? Porque não está de acordo com a vontade dele. A organização que você fez na sua vida não bate com o que Deus tem para ti. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tirar tudo do lugar. Ele vai fazer um caos. Ele vai tirar os móveis do lugar, ele vai tirar o tapete do lugar, ele vai tirar a cortina do lugar. Por quê? Porque está cheio de poeira. Porque está cheio de sujeira. Porque está cheio de podridão. Embaixo do tapete nunca foi varrido. Pelo contrário, varria tudo para baixo do tapete, para deixar omisso. Entende? Então Deus, ele começa a tratar a gente de dentro para fora, ele começa a organizar a casa. Então, aparentemente, a sua vida está um caos. A sua vida virou do avesso. Aparentemente. Mas se é Deus que está no controle dessa organização, primeiro ele bagunça para arrumar. Para a gente fazer faxina na casa, a gente não tem que tirar os móveis do lugar, senão a gente deixa tudo sujo. A gente faz aquela faxina superficial. Quando a gente quer fazer uma faxina profunda, o que a gente faz? A gente tira tudo do lugar. Por quê? Porque tem que limpar. Porque senão acumula sujeira. No nosso caso, se a gente não limpar a nossa casa, acumula pecado. É Deus querendo te libertar do pecado, é Deus querendo organizar a sua casa, e é você querendo camuflar embaixo do tapete, atrás dos móveis, embaixo do móvel, a sujeira que você está fazendo. Não tem como, gente. Para a gente viver os planos do Senhor, precisamos permitir dele organizar a nossa casa, limpar a nossa bagunça, limpar a podridão que se encontra. Porque tudo de Deus é santo. Se tudo de Deus é santo, o que você tira por conhecimento disso na sua leiguice? Se tudo de Deus é santo, você precisa estar purificado.
para receber o que Deus tem para você. E a purificação, ela começa a partir de uma decisão sua, de querer não fazer mais o que você estava fazendo, de um posicionamento seu. Entende? Santidade não é só se abster de práticas sexuais. Santidade é você se abster de tudo o que te afasta de Deus. Entende? Então, para você viver tudo o que Deus tem para você viver, é necessário você abrir mão, renunciar de práticas que agrediam você fisicamente e psicologicamente e espiritualmente. Entende? Para viver os planos do Senhor, a gente precisa pagar um preço. A gente precisa fazer um investimento. Às vezes pode até ser um investimento a longo prazo, mas você tem que investir todos os dias. Porque quanto mais em santidade você andar, e quanto mais em santidade você estiver, além de você viver os planos do Senhor para a sua vida, a sua intimidade com Deus ficará no profundo. Você entra num nível e você desce no profundo. Porque você decidiu investir em você. Porque quando a gente investe em Deus, a gente está investindo em nós mesmos. Entende? Então não tem por que você temer. Se Deus aqui na palavra está dizendo que Ele tem um controle sobre todas as coisas, que a gente não consegue entender como é que um ventre, como é que um bebê é formado, o que você precisa fazer para poder vir a gerar o que Deus quer que você viva? Confiar. Então pare de lutar com Deus. Pare de querer entender como que Ele trabalha. Ceda o controle da sua vida nas mãos de Deus. Ele não vai te decepcionar. Ele vai organizar a casa. Ele quer que você viva os planos dele para a sua vida. Mas você precisa aprender a ceder. Você precisa aprender a dar o controle na mão dele. Senão ele não vai fazer. E cada vez mais você vai estar distante do que Deus tem para ti. Deus quer que você viva os planos dele. Então é preciso ceder. Quanto mais você teimar em ter o controle da sua vida, maior vai ser o seu tempo de deserto. Porque Deus não vai permitir que você fique dando murro em ponta de faca, se machucando e retardando o que Ele tem para ti. Ele não vai permitir que você se define, que você se destrua. Então Ele sempre vai estar botando você em movimento, tirando você da sua zona de conforto até você ceder. Gente, a confiança ela é conquistada. É um trabalho contínuo. É Deus querendo que você confie nele, para ceder o controle para ele fazer as coisas na sua vida, e você retendo por medo, por trauma. É justamente isso que ele quer tirar de você, o trauma, o medo que está dentro de você, que não deixa você avançar. Até quando você vai ficar na sua zona de conforto? Na sua bolha? Estoura essa bolha. Vem para fora. Queira viver o novo de Deus para a tua vida. É preciso aprender a confiar no Senhor. Quando você começar, quando você der o primeiro passo de confiar no Senhor e estourar a bolha que você se encontra, você vai se perguntar por que você não fez antes. Mas o seu medo, o medo que você está olhando, para onde você está olhando, ele está te paralisando. Então não olhe para o medo. Olhe para Deus. Busca em Deus. Olhe para Ele, somente para Deus. Faz igual aqueles burrinhos que bota aqui. Olha somente para Deus. Não olhe para as adversidades, não olhe para a circunstância, não tente entender. Apenas olhe e confie no Senhor. Seja como Pedro que andou sobre as águas para até Jesus. Dê o primeiro passo de fé, mesmo que você não enxergue o chão. Mas dê um passo de fé, porque Deus está contigo. E Ele vai colocar o chão para você pisar. Mas você primeiro precisa dar o primeiro passo. E logo em seguida vai vir o segundo. E você vai ver que você deveria ter feito isso há mais tempo. Tá bom? Então confie em Deus.
Ele quer que você viva os planos dele. E não tente entender como ele trabalha, porque Deus não trabalha com a lógica, Deus trabalha com a emoção, Deus trabalha com estratégias, Deus trabalha do jeito dele. Então seja um filho obediente, tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo a nossa oração para a gente estar encerrando nesse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Pai. Obrigada por nos mostrar o caminho, Pai, que devemos andar. Senhor, nos dê corações mais obedientes a Ti, para buscar o Senhor em espírito e em verdade. Senhor, nos dê corações mais maleáveis, Senhor, a qual a gente permita que o Senhor trabalhe em nós. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.